Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Jornal do Ônibus, com as principais notícias do mundo rodoviário para você. O sistema de transporte por ônibus de Curitiba, no Paraná, passará por um novo processo de licitação para conceder a operação do serviço pelos próximos 5 anos, dividindo o sistema em 5 lotes operacionais, sendo 2 deles de BRT. O edital está previsto para novembro de 2025, com leilão na B3 em janeiro de 2026. O critério de escolha será o maior desconto aplicado sobre a remuneração de referência por quilômetro rodado. O custo anual do sistema é estimado em 1,12 bilhão de reais, valor próximo do atual, com subsídios de 266 milhões de reais no primeiro ano, divididos entre município e estado. Nos primeiros 5 anos, haverá aquisição de 245 ônibus elétricos, com 800 milhões de reais em subsídios, além da compra de veículos a diesel Euro 6. Ao todo, a frota passará de 1.189 coletivos para 1.234, todos eles mais confortáveis, com ar-condicionado, câmeras de segurança e poltronas estofadas. Até 2030, 33% da frota deverá ser elétrica, e até 2050, toda a rede deverá ser de emissão zero. Também estão previstos 2 eletropostos públicos, 107 carregadores em garagens, 16 novas estações tubo e melhorias em 30 itinerários, além da criação de 5 linhas. Entre as novidades também está a implantação do bilhete único temporal, permitindo integração fora dos terminais e o congelamento da passagem em R$ 6 por 2 anos, durante a transição. Haverá ainda a criação de um fundo garantidor para dar mais segurança financeira para as concessionárias. O projeto prevê investimentos totais de até 4 bilhões de reais, com financiamento via BNDES e do banco alemão KfW. Também há estudos para a futura implantação de um VLT ligando o centro cívico ao aeroporto Afonso Pena. Assim, Curitiba visa retomar seu protagonismo na mobilidade urbana, com modernização na frota, eletrificação gradual, integração tarifária e expansão do sistema, aproximando-se de padrões já adotados em outras capitais. A Prefeitura do Rio de Janeiro avançou no processo de implantação de ônibus elétricos no transporte público municipal. Após lançar no mês passado um chamamento público para a viabilidade de testes na cidade, a Secretaria Municipal de Transportes publicou a Resolução número 143, que nomeia as comissões técnica e administrativa responsáveis pela análise das propostas. O chamamento prevê acordos de cooperação para testes com ônibus elétricos, abrangendo veículos e infraestrutura de recarga, modelos de financiamento e planos de inovação tecnológica. A iniciativa busca reduzir custos, riscos e emissões, alinhando o Rio a exemplos como São Paulo, Curitiba e cidades internacionais que já avançaram na eletrificação. A meta é cortar em 20% as emissões de gases de efeito estufa até 2030. Os primeiros testes práticos estão previstos para 2026, em fase controlada, para avaliar desempenho, custos e viabilidade antes da expansão do modelo. Ainda no Rio, a Secretaria Municipal de Transportes publicou a Resolução número 3.880, de 2025, que endurece e moderniza as regras de vistoria da frota de ônibus do sistema municipal, substituindo uma norma de 2023. As principais mudanças incluem a exigência de áreas próprias nas garagens para as inspeções, prazos mais rígidos com calendário fixo anual, envio de toda a documentação em formato digital, obrigatoriedade de laudo de inspeção técnica para veículos com mais de 5 anos, padronização de painéis digitais e definição do prazo de 30 dias para reapresentação em caso de reprovação. Também foram estabelecidos prazos para inclusão, 15 dias, e exclusão, 5 dias, de veículos na frota, com envio de fotos obrigatórias. Além disso, veículos reprovados em vistoria extraordinária serão bloqueados do sistema até a regularização. Segundo a Prefeitura, a medida busca mais rigor, eficiência e alinhamento às normas nacionais de acessibilidade e segurança. Esta resolução já está em vigor.
Já o DETRO, departamento que regulamenta o transporte intermunicipal no estado do Rio, fiscalizou mais de 80 ônibus e vans intermunicipais em Cabo Frio, durante a Operação DETRO pelo estado. Foram aplicadas 17 multas, incluindo 2 por transporte clandestino. Foram aplicadas 17 multas, incluindo 2 por transporte clandestino. Entre os ônibus, as principais irregularidades foram o descumprimento de horários e o mau estado de conservação, totalizando 9 autuações. No transporte complementar de vans, foram registradas 6 infrações, sobretudo por descumprimento de normas do órgão e problemas de iluminação. Além disso, 2 veículos particulares foram flagrados fazendo transporte ilegal remunerado. A operação ocorreu em locais estratégicos do município, além de vistorias em garagens das empresas 1001, Rápido Macaense, Salineiras e Montes Brancos. Segundo o DETRO, a ação integrada entre fiscais em campo, monitoramento remoto e apoio policial foi essencial para ampliar o alcance das fiscalizações. A UEG e a Eletra apresentaram em São Paulo um novo modelo de motorização para ônibus elétrico, até 750 kg mais leve, com motor de ímãs, software de controle mais eficiente e capacidade para 80 passageiros, 10 a mais que a versão anterior. O veículo promete maior eficiência energética e operacional, podendo atender não só São Paulo, mas também outros mercados nacionais e latino-americanos. A BYD também anunciou cerca de 500 ônibus elétricos encomendados para a capital paulista, incluindo 190 articulados de 22 metros de comprimento, equipados com baterias do modelo Blade, mais leves e rápidas de carregar. O financiamento para parte dessa frota vem de um acordo entre a Prefeitura de São Paulo e o Banco de Desenvolvimento de Shenzhen, voltado exclusivamente para veículos da BYD na China. A empresa também utiliza linhas nacionais de investimentos, como o BNDES, para viabilizar vendas no Brasil. Além disso, São Paulo incorporou nos últimos dias mais de 120 novos ônibus elétricos, financiados pela linha Finisa da Caixa Econômica Federal. Com essa entrega, a cidade passa a contar com 961 veículos não poluentes, entre eles 760 a bateria e 201 trólebus, que circulam em mais de 220 linhas e atendem cerca de 1,7 milhão de passageiros. Vale ressaltar, cada ônibus elétrico evita em média 87 toneladas de CO2 por ano na atmosfera e pode gerar uma economia de até R$20 mil mensais em combustível. A diretoria colegiada da NTT decidiu reforçar a fiscalização sobre a atuação da aviação Catedral nos serviços semi-urbanos que interligam o Distrito Federal a municípios do entorno goiano. O período de vigilância será ampliado nos próximos 6 meses, uma última chance para que a empresa comprove melhorias e evite a cassação de linhas, sem afetar os usuários que utilizam o transporte diariamente. Durante a reunião, o diretor Felipe Queiroz apontou os principais motivos pelos quais a Catedral foi classificada como ruim no IQT, Índice de Qualidade do Transporte. Frota sem conservação adequada, itens de acessibilidade inoperantes e o principal, o descumprimento de horários e partidas, afetando a confiabilidade sobre a companhia. Embora a empresa tenha adotado algumas iniciativas, o relator observou que essas iniciativas são insuficientes, mas indicam ao menos que há tentativa de reação. Isso pesou na decisão de conceder um novo prazo. O cenário da empresa se agrava com decisões recentes no âmbito administrativo e judicial. Recentemente foi publicada uma decisão da NTT cassando 6 mercados interestaduais explorados pela Catedral. Também houve uma decisão onde a Justiça Federal confirmou a cassação de mercados da empresa por fraude em dados operacionais. A Catedral teria inserido informações fictícias no sistema Monitrip, declarando viagens que não foram realizadas ou sob condições divergentes das constatadas em campo. A sentença proferida pelo juiz Márcio de França Moreira rejeitou as tentativas da empresa de anular a penalidade, ratificando que os indícios se basearam em apurações in loco e não em meras divergências de sistemas. Essas decisões reforçam a pressão institucional sobre a Catedral.
parte de suas operações interestaduais já foi cassada, e outras rotas no DF e entorno passam a ser vigiadas com máxima atenção. Na mesma reunião, a diretoria avaliou também a atuação da Amazônia Turismo, que opera também linhas semiurbanas. A empresa apresentou uma melhora substancial, e sua nota no IQT subiu de ruim para bom, e foi elogiada pelo colegiado. O IQT é uma ferramenta central da NTT para medir a qualidade dos serviços de transporte interestadual e semiurbano, avaliando critérios como regularidade, conservação da frota, acessibilidade e atendimento ao usuário. Para a Catedral, a manutenção das autorizações ficará condicionada aos resultados das fiscalizações a serem intensificadas até março do ano que vem. Mas a empresa agora enfrentará um cenário mais delicado. Com cassações já confirmadas por fraude e falhas operacionais persistentes, a companhia corre o risco real de sofrer sanções ainda mais severas, inclusive a perda definitiva de mercados. Exclusivo. Vem aí novos ônibus para João Pessoa. Em breve, as empresas São Sebastião e Nossa Senhora Aparecida irão receber novos coletivos de carroceria Caio Apache VIP 5 e tecnologia Euro 6. Já a Santa Maria também deve receber modelos nas mesmas configurações. E a Aviação São Jorge receberá seus primeiros ônibus 0 km depois de muito tempo. Na São Jorge, serão um total de 12 unidades, com as 5 primeiras previstas para outubro e o restante nos meses subsequentes. A empresa também receberá veículos de carroceria da Mascarello, previstas para novembro. A São Jorge confirmou essa novidade através de uma resposta de um comentário pelo Instagram que o primeiro lote tem previsão de chegada agora no dia 8. A Marco Polo anunciou o lançamento da família G8 na Austrália, em conjunto com a Volgren, representante local da marca. Com engenharia brasileira, a Marco Polo segue espalhando sua geração de modelos rodoviários pelo mundo. A fabricação desses modelos na Austrália será realizada pela Marco Polo na fábrica da China. Aqui no Brasil, a fabricante apresentou no Encontro Fretamento 2025, em Foz do Iguaçu, no Paraná, o Paradiso G8 1800DD Concept Bus número 4, descrito como uma mansão sobre rodas. O modelo de 2 andares traz inovações voltadas para o turismo e também para o fretamento de média e longa distância, incluindo poltronas com massageador e ajuste lombar inflável, 2 camarotes VIP, sala de estar, máquinas de sneaks e café, geladeiras, cromoterapia e câmeras que substituem os retrovisores tradicionais, com ângulo ampliado e tecnologia nacional. Segundo a fabricante, o projeto reforça a aposta em luxo, conforto e inovação para o transporte coletivo. E já que estamos falando de G8, sabe quem está renovando sua frota com modelos da marca? Minha gente, ela mesmo, a Aviação Garcia. A empresa iniciou o recebimento de mais ônibus novos, dos modelos Paradiso G8 1200 e Paradiso G8 1800DD, sobre chassis Mercedes-Benz. A operação dos veículos começa em breve, após o término dos processos de emplacamento e revisão. A Prefeitura de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, estuda padronizar a frota da cidade com coletivos movidos a GNV biometano. A tarifa do transporte coletivo de Montemor foi fixada em R$ 6,00 com programa de gratuidades. Em Hortolândia, R$30 milhões estão garantidos para a implantação da primeira linha de ônibus elétricos da cidade, com a construção de um eletroterminal. No Vale do Paraíba, estão previstos para outubro 20 novos ônibus elétricos para o sistema de transporte coletivo de São José dos Campos. Em São Bernardo do Campo, foi anunciada a demolição do terminal de trólebus do centro da cidade, para viabilizar as obras do novo BRT-ABC. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, cravou: as obras do corredor para ônibus elétricos da Avenida 9 de Julho serão entregues até o final do ano. Em Minas, BH tem uma nova linha de ônibus, é a 343, Vila Ecológica Independência, via Centro da Saúde. Em Birité, a Serra Verde Transportes recebeu para testes uma unidade do Caio Millennium 4 BYD D9W, 100% elétrico.
A aviação Joana d'Arc do Espírito Santo separou suas operações. Em Colatina, o nome a ser usado segue o mesmo, enquanto em Linhares, as operações passam a responder pelo nome de Via Norte. A Autoviação Tijuca, do Rio de Janeiro, iniciou os testes com uma unidade do Kaioway Apache VIP, sobre o chassi Volksbus Plug-in 17230S. O veículo tem operado entre o Terminal Gentileza e a Barra da Tijuca, nas linhas 301 e 302. Em Niterói, as linhas 40A, operada pelo consórcio transoceânico, que conecta o Largo da Batalha ao centro, e a 43-1 Fonseca, Centro e Caraí, do consórcio Transnit, não serão mais desativadas. Camaçari, na Bahia, também está testando um ônibus elétrico. O modelo escolhido foi o chinês Hygerbus Azuri A12BR. O governo de Goiás iniciou os estudos para viabilizar a construção de um corredor exclusivo entre Santa Luzia e Lusiânia. O governo federal liberou 36 milhões de reais via PAC para a renovação de frota do sistema de transporte coletivo de Aracaju, no Sergipe. A Marco Polo está entre as 1.000 maiores empresas do Brasil, estando no último levantamento na posição de 158. Na região sul, entre as 50 maiores, a fabricante aparece na 29ª colocação. A Marco Polo também foi destaque no prêmio Melhores e Maiores 2025 da revista Exame. As empresas seguem apostando em promoções para atrair passageiros. A Aviação Águia Branca tem reforçado a campanha Viagem Grátis e oferecendo descontos de até 30% em várias linhas. E a Express do Sul está com promoções em celebração aos seus 25 anos. A Gontijo está com diversos ônibus à venda. Entre os veículos, há unidades do Marco Polo Paradiso G6 1200 com chassis Scania do modelo K124, ano 2007, e unidades do Comil Campione Invictus DD K440, ano 2020. Os descontos podem chegar a R$10 mil. Interessados devem entrar em contato com Júlio Barbosa pelo WhatsApp DDD 21 99798 7550 para mais informações, fotos e condições de pagamento. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Um pedestre não identificado morreu após ser atropelado por um ônibus na BR-369, em Jataizinho, no norte do Paraná, próximo à praça de pedágio desativada. A vítima morreu no local, e a área foi isolada para a perícia da Polícia Científica, antes da remoção do corpo pelo IML. O motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro e deu negativo para o álcool. Uma das pistas ficou interditada, e as causas do acidente estão sob investigação. O coletivo era praticamente zero e estava saindo da fábrica uma Aviação Goianazes, empresa compradora desse ônibus. Em São Paulo, olha só essas imagens. Um indivíduo, em cadeira de rodas, foi flagrado viajando na parte de fora de um ônibus da Santa Brígida, na Rua da Consolação, região central da capital. O vídeo mostra que o ônibus seguia em uma velocidade considerável, em um local onde o motorista certamente não tinha visibilidade pelos retrovisores. A SP-Trans, em nota, repudiou a prática, instruindo motoristas a parar o coletivo ao perceberem situações semelhantes e solicitar o apoio policial se for necessário. Ressaltaram que a conduta é extremamente perigosa. Usuários podem registrar reclamações e sugestões pelo telefone 156 ou pelo site da prefeitura, informando o prefixo do ônibus, local, linha e horário do ocorrido. E para a gente fechar as ocorrências, olha só essas imagens. Um verdadeiro risco. Risco tanto para quem pratica, tanto para quem está dentro de um coletivo. Pessoas foram flagradas andando penduradas na porta de um ônibus em Belo Horizonte, capital de Minas. Veja só as imagens. Hora da gente ver como fica o tempo nas principais rodoviárias do país. Bom, e antes da gente encerrar, uma última notícia. O contrato emergencial do transporte coletivo de Carazinho, no Rio Grande do Sul, pode ser prorrogado. E uma correção.
Isso sobre a última edição que a gente postou do Jornal do Ônibus. A Expresso Farinha, lá do Rio de Janeiro, ela de fato encerrou suas atividades, porém, somente no município de Bom Jardim. Em outras localidades, a empresa segue operando normalmente. Tá certo? E para a gente fechar, vai aqui os nossos parabéns, principalmente hoje, para a Expresso do Sul, que está celebrando 25 anos de estrada, para a Aviação Ouro e Prata, que está celebrando 86 anos, e é claro, ela, a Buscar, que celebrou nessa última semana 79 anos. Vai aqui os nossos parabéns para as empresas e que venham muitos e muitos anos de vida, certo? As nossas felicitações. E assim encerro o Jornal do Ônibus de hoje. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos conteúdos. Para você uma ótima noite e até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau.